João capítulo 12, a partir do versículo 1, o texto que nós acabamos de ler, um texto, uma passagem muito preciosa, que relata a visita de Jesus à casa de uma família que era uma família que Jesus tinha uma estima, um carinho especial. A casa de Lázaro, Marta e Maria, essa família, talvez até uma família, vamos dizer assim, diferente, porque em nenhum momento se fala do pai, da mãe, mas apenas desses 3 irmãos que moravam juntos e que acolhia Jesus toda vez que Jesus chegava em Betânia. Betânia era uma pequena vila, um pequeno povoado, que toda vez que Jesus estava na região, ele se hospedava na casa desses 3 irmãos: Lázaro, Maria e Marta. E Jesus nutria um sentimento especial por esses 3. Jesus tinha uma relação de amizade com essa família, com esses irmãos. E um pouco antes aqui do que lemos no capítulo 12 de João, nós vamos ter um dos maiores milagres que Jesus operou, que foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro adoeceu, estava enfermo, as irmãs mandaram chamar Jesus, mas Jesus, quando chega, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido velado, já estava sepultado há 3 dias. E Jesus, movido pelo poder de Deus, se dirige ao sepulcro e chama Lázaro para fora com uma palavra de autoridade e de fé. Ele opera um milagre extraordinário e Lázaro, 3 dias de falecido, ressuscita. Um milagre que percorreu toda aquela região, espalhando a fama de Jesus. E o que está acontecendo aqui no capítulo 12 está acontecendo depois de tudo isso. Lázaro já ressuscitado, está à mesa, eles estão à mesa prontos para ceiar. A ceia era a última refeição que era feita no dia, e não a ceia como a gente celebra com pão, né, e o suco da uva, mas aqui nós estamos vendo a ceia como essa última refeição do dia. O texto que lemos no capítulo 12 diz que eles estavam sentados à mesa para fazer essa refeição, a ceia. Mas existe aqui todo esse pano de fundo, o milagre que Jesus operou, sinal miraculoso que Jesus operou na vida de Lázaro, ressuscitando Lázaro. E Jesus está à mesa, Lázaro está à mesa com ele, Maria está na cozinha, cuidando dos afazeres, preparando a comida, preparando tudo aquilo que seria servido à mesa. E, de repente, aparece Maria. Maria chega até essa mesa, se coloca aos pés de Jesus, e ali ela passa a lavar os pés de Jesus, o que era um hábito muito comum naquele contexto. Os calçados abertos, não havia calçados fechados. Então as pessoas transitavam em estradas que não eram pavimentadas. Então era comum você chegar de um lugar a outro com os pés sujos, empoeirados. E por conta disso havia o costume de, ao chegar na casa, ter uma bacia, uma toalha disponível para se lavar os pés. Algumas casas que possuíam um poder aquisitivo melhor proviam um escravo para fazer esse serviço. Mas ali Maria se põe aos pés de Jesus para lavar os pés de Jesus, não com água, mas com um perfume caríssimo, e não enxugar os pés com uma toalha, mas com os seus cabelos. E para que você possa imaginar a cena, porque o texto diz que Jesus estava sentado à mesa, e você pode imaginar, mas pastor, estou tentando aqui na minha mente imaginar Maria entrando debaixo daquela mesa. Porque se alguém está sentado à mesa e você vai se colocar aos pés de alguém que está sentado à mesa, você tem que entrar debaixo da mesa, sim ou não? Mas isso na nossa cultura, no nosso contexto. Não naquele contexto. Naquele contexto, as mesas não possuíam cadeiras.
As pessoas sentavam ao chão, alguns colocavam algumas almofadas e sentavam acima da almofada. As mesas eram baixas, eram mesas bem baixas e não tinha a altura que geralmente a gente tem hoje, para sentar numa cadeira e encaixar na mesa. E Jesus está ali, era muito comum, duas posições: se ajoelhar, de forma que os pés ficavam para trás, você ajoelhado encaixava na mesa, e a outra posição era sentar de lado, você sentava de lado, meio colocando as pernas de lado, saindo para trás, assim, os pés. Geralmente era a posição usual ali para se colocar a mesa naquele contexto. Então Maria não está debaixo da mesa, Maria está na retaguarda de Jesus. Porque os pés de Jesus estão para trás, ou ajoelhado, ou sentado de lado, os pés estão para trás. E Maria vem pela retaguarda, se prostra diante dos pés, abre o seu vaso de perfume, um perfume caríssimo, abre o vaso, derrama esse perfume aos pés de Jesus, e ali começa a adorar a Jesus, começa a lavar os pés de Jesus, a ungir os pés de Jesus, a enxugar com os cabelos. Ali ela chora, ali ela adora, ela celebra, e o que está acontecendo ali é um culto. Não é simplesmente um lava-pés. O que está acontecendo ali é um culto pessoal, íntimo, de Maria ao seu Senhor. O que está acontecendo ali é uma manifestação de gratidão. É Maria honrando e celebrando aquilo que Jesus acabara de fazer. Jesus havia ressuscitado seu irmão. Maria está se derramando em gratidão, constrangida por esse amor que eu e você sabemos bem o que é isso. Constrangida pela bondade de Deus, que nos concede coisas extraordinárias sem a gente merecer. A bondade de Deus que opera milagres na nossa vida sem a gente ser digno de receber esses milagres. Esse é o coração de Maria, ajoelhada aos pés do Senhor, grata, adorando, honrando, servindo, cultuando ao Senhor Jesus. E esse episódio que eu acabei de descrever para você aqui apresenta alguns elementos importantes sobre a adoração que agrada a Deus. A adoração que agrada ao Senhor. Importa a gente adorar a Deus não como a gente quer adorar, ou como a gente acha que deve adorar. Importa a gente adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Importa a gente adorar a Deus como a Bíblia nos revela. A Bíblia revela como Deus quer ser adorado e celebrado. Não como a gente quer fazer, mas como Deus quer receber de nós o culto, a adoração, a nossa devoção, o nosso louvor, a nossa gratidão. Como Deus quer ser servido, como Deus quer ser cultuado, como Deus quer ser celebrado e adorado. Importa a gente entender aqui, para que a gente não faça de repente do nosso jeito, mas que a gente faça do jeito que irá agradar o coração dele. E eu percebo aqui alguns elementos, e eu quero apresentar para você 5 elementos que compõem essa adoração que agrada o coração do Senhor. E o primeiro elemento que eu consigo ver aqui nessa passagem, o primeiro elemento da adoração que agrada ao Senhor, é que
A adoração que agrada ao Senhor possui espontaneidade. Maria, ela foi espontânea. Jesus não pediu a Maria para fazer o que ela fez. Pediu? Jesus disse: Maria, vai pegar aquele perfume. Vem aqui. Traga esse perfume aqui. Eu vou me sentar aqui, olha. Você comece a lavar os meus pés com esse perfume aí. Unja os meus pés. Jesus pediu? Não. De forma espontânea, Maria decide adorar a Deus daquela forma, daquele jeito, com aqueles elementos. Maria, de forma espontânea, toma a iniciativa de manifestar o seu culto e a sua adoração dessa forma, expressando por meio desses elementos, do perfume, se ajoelhando, chorando, se colocando diante do Senhor. Ou seja, não foi algo que foi pedido, não era algo que fazia parte da cultura da época. Nós não vamos ver relato na Bíblia de pessoas adorando ao Senhor, derramando óleo, perfume, aos pés de alguém. E Maria, ela, de forma espontânea, toma uma iniciativa de expressar a sua adoração, de expressar o seu culto de uma forma diferente e até inusitada. E eu quero dizer a você uma coisa: Deus se agrada de pessoas que têm esse tipo de iniciativa. Gente que toma iniciativa para fazer coisas, gente criativa, gente que faz coisas que não foram pedidas, gente que, no mundo empresarial, nós vamos dizer assim, que são pessoas proativas. São pessoas que tomam a iniciativa, são pessoas que não precisa que ninguém peça para que ela faça, ela mesma toma a iniciativa de fazer. Ou seja, o que estamos vendo aqui em Maria. Gente que faz as coisas sem ser pedidas, gente que busca formas espontâneas de honrar o Senhor. Gente que busca formas criativas de honrar o Senhor. Gente que toma a iniciativa de manifestar a sua adoração a Deus de formas inusitadas. Deus nos deu a capacidade de criar. Nós somos seres dotados de intelecto, de cognição, e isso nos torna capazes de ser criativos na nossa adoração. Eu pergunto para você, o quão espontâneo você tem sido na sua adoração ao Senhor? Será que você tem adorado dentro da caixinha, você tem adorado dentro daquilo que lhe foi ensinado somente, ou daquilo que você aprendeu, ou daquilo que é uma cultura nos dias de hoje? Ou será que você tem buscado formas espontâneas, criativas, para adorar o Senhor que você serve? Será que você tem tido, assim como Maria, esse elemento? Será que você tem tido a iniciativa de adorar a Deus de um jeito que talvez Ele não pediu para ser adorado? Ou será que você só tem ministrado uma adoração daquela que você entende que é a que é exigida? Não. A adoração que agrada a Deus, ela possui esse elemento aqui: espontaneidade. Manifestações espontâneas, criativas, diferentes, para adorar ao Senhor, para declarar ao Senhor. Gente que vai usar, às vezes, um jejum, se abdicar de algo, abrir mão de algo. Gente que vai renunciar, às vezes, coisas lícitas, como um gesto de adoração ao Senhor.
como uma forma de manifestar o seu culto e a sua adoração a Deus. Gente que vai assumir muitas vezes o compromisso de dizer: olha, essa semana eu vou dar testemunho do que Deus fez na minha vida todos os dias. Ao menos uma pessoa eu vou contar o meu testemunho. Todo testemunho, quer seja de conversão, de um milagre, de uma vitória, todo testemunho tem uma versão de 1 hora e uma versão de 1 minuto, sim ou não? Hein? Todo testemunho. Você tem a versão de 1 hora, você fala 1 hora pelo testemunho. Mas você tem a versão de 1 minuto. Então você pode contar a versão de 1 minuto para alguém, como uma forma de honrar o Senhor, de exaltar Ele. Você pode assumir um compromisso, uma forma diferente, de fazer isso fora das 4 paredes de um auditório. Porque a música é uma das formas de a gente manifestar a adoração. A música, como acabamos de fazer aqui, cantando, adorando, levantando as mãos, abrindo a nossa boca com instrumentos, com música, com canções, é uma das várias formas que eu posso manifestar a minha adoração. Maria foi espontânea. Que você seja espontâneo. Que você faça coisas que não foi pedido. Que você entregue aquilo que não foi pedido. Que você manifeste aquilo que o Senhor não exigiu. Mas você quer fazer, você quer entregar como uma forma de honra, de culto, de adoração. Segundo elemento da adoração que agrada a Deus. A adoração que agrada ao Senhor se manifesta com serviço e honra. Perceba, enquanto Marta está na cozinha, preparando a comida, Lázaro está na mesa, e se você continuar lendo o texto, você vai perceber que na mesa ali ele está dando testemunho, ele está falando do milagre, ele está falando do que Deus fez, ele está contando as maravilhas que Deus operou na vida dele por meio de Cristo. E Maria está lavando os pés de Jesus com esse perfume. De forma que os 3 estão servindo, cada um em uma área, cada um com seu dom, cada um com sua habilidade, cada um de uma forma diferente, mas todos aqui estão servindo. Por quê, pastor? Porque uma das formas de manifestar a adoração a Deus é servindo a Ele. É a gente dedicando o nosso tempo, é a gente dedicando a nossa vida, é a gente dedicando os nossos dons, os nossos talentos para honrar o nome dEle, para cumprir a vontade dEle. É a gente trabalhar para a expansão do reino dEle, é a gente trabalhar para que o nome dEle seja glorificado nessa terra. Esse trabalho nós chamamos de serviço. E quem serve a Jesus e adora Jesus, espera que essa pessoa que serve e adora Jesus, que cultua Jesus, trabalhe para Jesus. Não um trabalho para receber um salário, mas um trabalho de quem já recebeu o salário. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom, o presente, a palavra dom significa presente. O dom de Deus é a vida eterna. Servir e trabalhar não por um salário. Servir e trabalhar gratos, manifestando a gratidão por ter recebido o dom, o presente maior. Não é um trabalho onde eu vou fazer para merecer algo da parte de Deus, que eu vou fazer para Deus fazer na minha vida. Pastor, eu estou fazendo para que Deus faça. Isso é lei, não é graça. Na graça, eu faço porque já recebi. Eu não faço para receber.
eu trabalho, eu sirvo, eu me dedico, eu dedico o tempo, eu dedico os meus dons, os meus talentos, eu dedico a minha vida, porque Ele me amou primeiro, porque a bondade dEle me alcançou. E é o que Maria está fazendo aqui. Maria que está quebrando este frasco, este perfume caríssimo aos pés de Jesus para conseguir algo de Jesus. Ela está querendo manipular Jesus de alguma forma. Porque eu já ensinei isso aqui, esse é o princípio da feitiçaria. É quem faz para manipular um espírito. A essência da feitiçaria é essa, é manipulação do espírito. É quando você faz coisas para manipular um espírito para agir para você. E aí perceba, nós usamos esse mesmo princípio da feitiçaria muitas vezes para com Deus. Nós estamos fazendo para manipular Deus a agir em nosso favor. Eu chamo isso de macumba gospel. Não, irmãos. Maria está entregando esse perfume caríssimo, mas sobretudo ela está entregando a vida dela. Não para receber, porque ela já recebeu. A ressurreição de Lázaro não está no capítulo 13. A ressurreição de Lázaro está no capítulo 11. Aqui no capítulo 12, a entrega, a devoção, o choro, as palavras de honra, as palavras de gratidão, vem depois da graça abundante manifestada. Vem depois do milagre. Depois. Quem serve, serve porque tem um coração grato. Quem serve, serve porque tem uma dívida de honra dentro de si. Pela graça manifestada sobre a sua vida. É gente que vai dizer assim: pastor, eu sei onde eu estava. E a gente pode fazer uma ilustração aqui com Lázaro morto na caverna, atado de faixa. Pastor, eu sei. Pastor, eu estava dentro de uma sepultura. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava cego. Pastor, eu não conseguia enxergar espiritualmente falando um palmo na minha frente. Pastor, eu estava descendo a ribanceira para o inferno. Estava caminhando a passos largos para a perdição eterna. Pastor, estava destruindo a minha vida. Pastor, estava preso em tantos pecados, enfaixados, envoltos a tantos pecados, atados. Estava debaixo de uma opressão maligna. Mas uma voz, a voz do meu Senhor me alcançou dizendo: tirai a pedra. A voz do meu Senhor me alcançou dizendo: tirai as faixas. A voz do meu Senhor me trouxe para fora. Hoje eu estava morto, mas Ele me deu do seu Espírito, e eu nasci de novo, e hoje eu tenho vida, e eu vivi, e eu nasci de novo para viver para Cristo. E Ele me deu o maior presente que uma pessoa poderia ganhar. Ele me deu do Espírito dEle para habitar comigo aqui dentro, nesse corpo. Me chamou de filho, me tornou herdeiro, cancelou os meus pecados. Por isso que eu sirvo. Por isso que eu gasto a minha vida em favor dEle. Por isso que eu faço a vontade dEle. Porque eu sei o preço que foi pago. Eu sei a obra que foi feita na minha vida. Eu sei o que aconteceu no capítulo 11. Por isso eu estou aqui prostrado, adorando. A adoração que agrada a Deus, ela vai se manifestar com serviço. Gente vai dedicar tempo, talento, dom, vida, habilidades. Vai dedicar para servir ao Senhor. Para trabalhar na obra dele, na obra missionária, na obra de evangelização, na obra de discipulado, na obra de expandir o reino dele nessa terra. Gente vai trabalhar na obra do Senhor como uma manifestação de gratidão, de adoração, e não para tentar manipular Deus.
Terceiro elemento da adoração que agrada ao Senhor. A adoração que agrada ao Senhor se manifesta com entrega generosa. Versículo 3 na tela, por favor. Olha o que diz. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com o quê? E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Segura aí. Qual foi a cotação que Judas fez do perfume? Ele fez uma cotação. Hein? Ele avaliou o perfume, que aquele perfume custava quanto? 300 denários. Vamos fazer uma matemática rápida aqui. Um denário é equivalente ao salário de um dia de trabalho. Você trabalhava o dia todo numa lavoura, do despertar até o sol se pôr, geralmente 10, 11, 12 horas. Trabalhava numa colheita. No final do dia, seu patrão vinha pagar seu salário por aquele dia. Quanto é que você iria receber naquele tempo? Um denário. Judas está dizendo o seguinte: esse perfume facilmente poderia ser vendido por 300 denários. Então vamos colocar aqui 300 diárias. De um trabalhador braçal, peão. E aí eu fiz a matemática aqui, olha, eu coloquei R$80 a diária do trabalhador. Mas pode, né? Tem controvérsias aqui. Eu botei R$80. 80 vezes, eu coloquei 20 dias no mês, porque trabalha só de segunda a sexta, né? Sábado, domingo não trabalha. Realmente, né, peão tem. Então eu botei aqui, veja, 5 dias no mês. Aí botei 80 vezes 20, daria no mês R$1.600. Seria trabalhador braçal, 1.600. Aí, perceba, eu peguei esses 1.600 e multipliquei aqui. Veja, eu não fiz essa multiplicação, mas vou fazer aqui agora, olha. 1.600, certo? Olha lá. 24 mil. Seria o valor do perfume. Com correção monetária para os dias de hoje. 24 mil. Porque Judas diz, olha, 300 denários. Não era qualquer perfume. Era um perfume muito caríssimo. Os perfumes naquele contexto não eram feitos à base de álcool, né? Os perfumes hoje, a base dele é álcool. Mas naquela época a base era de óleo. E o óleo principal usado aqui era o azeite. Aí você pegava o azeite e dentro do azeite colocava a essência, geralmente orgânica, natural. Era colocada e tinha todo um processo de curtição, aquele perfume ficava ali para poder, né, encorpar a essência, todo um processo que era feito, quente, frio, tal, ia fazendo, até que esse perfume pudesse estar pronto. Algo artesanal, que nos dias de hoje, traduzido aqui, 24 mil reais. Perceba, foi com esse perfume que Maria derramou completamente, ela quebrou o vaso. Se a gente olhar essa passagem nos outros evangelhos, ela quebra o vaso. Ela derrama completamente o perfume nos pés de Jesus. Como uma manifestação de entrega generosa. A adoração que agrada a Deus possui entrega generosa. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus espera de você muito mais do que a sua presença no domingo à noite aqui no culto. Vou repetir. Deus espera
de você muito mais do que 2 horas do seu tempo num domingo à noite para participar de um culto. Deus espera muito mais do que 2 horas na quinta ou na sexta-feira lá no link, nas casas. Deus espera muito mais. Eu quero que você reflita. O que é que você tem entregado ao Senhor? O que você tem entregado ao Senhor? Veja, do seu tempo, dos seus recursos, da sua vida. O que você está entregando ao Senhor possui generosidade? O que você está entregando com generosidade? Você está entregando com intensidade? O que você está entregando, a vida que você está dedicando a Deus, você está fazendo isso aos poucos? Ou você está se entregando completamente? Você se rendeu por parte ou você está totalmente rendido? A verdadeira adoração, ela se manifesta com entrega generosa. Primeiro culto da Bíblia, primeira adoração da Bíblia, Caim e Abel. Eles vêm diante do Senhor para cultuar o Senhor. Ambos trouxeram uma entrega. Sim ou não? Abel trouxe uma oferta e Caim chegou de mãos vazias. Foi assim? Não. Não chegou de mãos vazias. Ele chegou com uma oferta. Ele não chegou de mãos vazias. Agora eu pergunto para você, por que a oferta, a entrega de Caim foi reprovada? Ele foi reprovado porque chegou de mãos vazias? Não. Ele foi reprovado porque ele entregou sem generosidade. Ele deu o que podia. Ele entregou o que dava para dar. E quando a gente entrega o que dá para entregar, Deus não se agrada. O que você está entregando para Deus possui generosidade, ou você está entregando o que dá para entregar? Pastor, é o que está dando aí. Não é pastor não. Não é comigo e o pastor. É você e Deus. O que você está entregando possui intensidade, possui excelência. Você está dando o seu melhor. Você está dando o melhor do seu tempo. Você está dando o melhor dos seus recursos. Você está dando o melhor da sua vida, o melhor da sua força, o melhor da sua alma, o melhor do seu entendimento. Você está conseguindo entregar o melhor para Deus? Você está conseguindo entregar o melhor do seu dia? Você está conseguindo entregar para Deus com intensidade? Não, pastor. Veja, eu não estou nem no time que não está entregando, mas nem estou no time que está entregando com intensidade, com generosidade. Eu estou em qual time? No time de Caim. Esse é meu time, o time de Caim. Qual é o time de Caim? É os que entregam sem generosidade. É os que entregam quando dá. Quando não dá, não entrega. É os que fazem quando dá para fazer. Quando não dá, a gente... Paciência. A adoração que agrada o Senhor, ela se manifesta com entrega generosa. Eu imagino aqui, o texto não diz, mas permita-me imaginar. Vou encenar aqui, certo? Maria chegou no quarto dela. Aí eu estou imaginando no quarto antigo, né? A imagem de quarto antigo que eu tenho é da minha avó.
a penteadeira no quarto. Olha, penteadeira, a cama, guarda-roupa. Certo? Estou conjecturando aqui. Maria chega no quarto, olha para a penteadeira, tem vários perfumes. Tem aquele que vende na mercearia, né? Herbíssimo, né? Não tem lá? Leite de rosa. Hein? Irmão, eu não posso falar, está gravado, né? Eu posso pegar processo. Não, aí você tem alfazema, que alfazema tem vários, né? Aí ela olhou para a penteadeira, viu o alfazema. Veja. Ela olha por detrás assim, ó, por detrás tem um lá que só tem 2 dedos, já está quase acabando. Vocês estão comigo, não, aqui? Ela está lá na penteadeira, olhando os perfumes. Qual é o perfume que ela escolhe? O muito caro. Coração grato, irmãos. Ele entrega com generosidade. Ele vai honrar o Senhor com o seu melhor. E perceba, isso é de Gênesis a Apocalipse. Quando Jesus institui a lei, Jesus diz, olha, a oferta não pode possuir defeito. O animal ofertado não pode ser manco, não pode ser cego, não pode ter mancha. Tem que ser o animal perfeito do rebanho. Por quê? Porque a nossa entrega, com generosidade, honra a Deus. Eu não posso entregar para Deus o alfazema quando eu posso entregar o nardo puro. Eu não posso entregar para Deus o leite de rosa quando tem um nardo puro na minha penteadeira. E nós estamos entregando o alfazema. E aí ele diz assim, não, Deus é compreensível, Deus sabe, né? O que deu para entregar. A adoração que agrada ao Senhor se manifesta com generosidade. Nós temos um dado. Conversei com os líderes terça-feira do discipulado sobre esse dado. A nossa igreja aqui, nós temos um índice razoável de dizimistas. Irmãos que são fiéis, ó, dizimistas fiéis. Gente fiel, dizimista. Temos um outro número de irmãos que não dizimam. Aliás, perdão, que dizimam de vez em quando. Dizimam um mês sim, 2 não. Um mês sim, 3 não. Um mês sim, mês não. E temos um outro grupo que não dizima de jeito nenhum. Mas um dado curioso é que as ofertas aqui da igreja são baixíssimas. Geralmente quem dizima não pratica oferta. E perceba que são 2 naturezas diferentes. São 2 naturezas diferentes. O dízimo prova a minha fidelidade. A oferta prova a minha generosidade. Porque o dízimo, Deus estabeleceu 10%. A oferta é voluntária. São princípios diferentes. O dízimo protege o que eu tenho. A oferta, ela multiplica o que eu tenho. São princípios diferentes. E o que é que a gente vê muito aqui? Gente fiel. Fiel. Entrega com fidelidade, todo mês. Mas um nível baixíssimo de pessoas entregando com generosidade. Sendo generosos ao ofertar. Ao dedicar ao Senhor. Porque uma das formas de a gente expressar culto e adoração ao nosso Senhor é por meio de dízimos e ofertas. Toda religião do mundo, ela possui oferta. Você vai ofertar alguma coisa. Se não for dinheiro, é vida. Mas toda religião, por que, pastor Denis? Porque dinheiro é uma linguagem de culto, é uma linguagem de adoração.
desde sempre. Entregar o que me custou para ter é uma linguagem de culto e de adoração. A adoração que agrada a Deus, ela se manifesta com entrega generosa. Eu pergunto, para que você reflita, qual foi a última entrega generosa que você dedicou ao Senhor? Qual foi a última vez que você entregou o cordeiro, sem mancha, sem defeito? Que você entregou o melhor que você tinha ao Senhor? Qual foi a última vez que você pegou assim, olha, você poderia dar qualquer perfume, mas você escolheu o nardo puro? Qual foi a última vez que você entregou o nardo puro ao Senhor? De forma voluntária. A oferta é voluntária. A oferta não pode ser exigida. É falta de educação exigir presente, sim ou não? É voluntário. É tanto que, segundo as Coríntios 9, Paulo diz assim, cada um dê como se propôs em seu coração. Não é conforme o Senhor propôs. A oferta é voluntária. É como você se propôs. Você vai entregar o que Deus não pediu. Você vai entregar, não, pastor, Deus não pediu, não. Eu que quero entregar, quero manifestar aqui minha honra ao Senhor. A adoração que agrada ao Senhor se manifesta com entrega generosa. Quarto, a adoração que agrada ao Senhor nem sempre será compreendida pelos outros. Maria foi criticada? Sim ou não? Sim. Judas se levanta. Olha o espírito de Judas. Se levanta para dizer, para que isso? Precisa disso? Não poderia ter usado um perfume mais barato e esse perfume aí vendia o perfume e ajudava os pobres, do que desperdiçar esse perfume dessa forma? Gente emocionada, isso é coisa de gente emocionada. Gente emocionada faz essas coisas aí. Esse culto emocionado de hoje em dia, que o povo se emociona, que o povo chora na presença de Deus, que o povo se quebranta e tal. Esse culto aí é tudo culto emocionado, é emoção. Deus não se agrada disso. Espírito de Judas, que não compreende a adoração verdadeira que agrada a Deus e critica a adoração verdadeira. Quando você estiver pronto para entregar uma adoração verdadeira ao Senhor, se prepare. Não vai ser compreendido por todos. Quer seja aqui adorando nas canções, no momento de adoração, cantando, sabe? Quer seja no culto, quer seja na sua vida, quer seja numa oferta, quer seja em algo que você vai entregar, ter que se levantar para criticar. Para que isso? Precisa dar isso? Não podia ter feito de uma forma diferente? Nem todos vão entender quando alguém está se entregando totalmente a Cristo. Pessoas vão criticar. E veja, quem criticou aqui foi alguém de fora? Foi uma pessoa do mundo que criticou? Judas era de fora ou de dentro? De dentro. Aí veja, irmão, tem gente que se escandaliza com os de dentro. Irmão, dentro da igreja de Jesus. Quem era o pastor dessa igreja aqui? Quem é o pastor de Judas? Jesus. Pastor Jesus tinha um elemento lá na igreja dele. Veja, que ele estava criticando o povo. Aí, veja, se Jesus tinha um elemento desse, pastor Denis, réis mortais, quem sou eu na fila do pão? Na igreja que eu pastorei não vai ter uns Judazinhos lá? Uns Judas e umas Judas. Vai ter ou não vai ter? Já venha congregar aqui sabendo disso.
para você não se decepcionar. Já vem aqui dizendo assim, olha, eu só não sei quem é, mas tem. Gente com espírito crítico. Gente que critica, o pastor toma uma decisão, critica. O irmão faz um negócio, critica. Eu sou de uma igreja, irmão, lá pequenininho, quando eu me converti, eu tinha 13 anos, adolescente. Lá, muitos anos atrás, numa igreja muito religiosa. Uma igreja que se você desse um glória a Deus alto no culto, assim, você estava no culto, aí você disse, glória a Deus, aí todo mundo olhava para trás para ver um empolgado do dia, quem era o que estava empolgado. Se você chorasse na hora da adoração, o povo dizia, ali está em pecado, coitada, pecou a semana toda, está aqui chorando os pecados. Perceba, era assim. Gente que você, né, adorava de forma mais fervorosa, ficava olhando para trás para ver quem estava mais animado, mais fervoroso. Quando era na fileira, né? Às vezes você estava na mesma fileira, a pessoa olhava assim, para ver quem era. Fiscal de culto, fiscal de adoração alheia, fiscalizando o que a gente está falando, o que a gente está gritando, o que a gente está adorando, o que a gente está pulando, o que fez, o que não fez, como investiu, como não investiu o dinheiro, como fez isso aqui. Judas. Criticando, e escute, eu vou pastorear sabendo que vai ter gente para criticar. Por quê? Porque a adoração que agrada a Deus, o serviço que agrada a Deus, vai ser incompreendido. Nem todo mundo vai compreender o que você está fazendo. Por quê? Porque isso é fruto da sua intimidade com Cristo. É você e Jesus que sabe. Você e Jesus sabe o que você passou, o que você está passando, o que Ele fez, o que Ele não fez na sua vida. Ninguém conhece sua história no íntimo. É você e Jesus. Quem está de fora vai dar palpite sem conhecimento de causa. Então não pare nas críticas. Não deixe de adorar por causa de crítica. Não deixe de adorar por causa de olho feio. Não deixe de dar o seu melhor, de entregar de forma generosa, porque tem pessoas que talvez não vá compreender. Ah, meu irmão. O que é que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer o que elas quiserem dizer. A pessoa tem boca, vai falar o que quer. Mas eu sei quem eu quero agradar. Eu já decidi na minha vida quem eu quero agradar. Eu não quero agradar essas pessoas aí. Eu quero agradar a Cristo. E isso basta. Mas pastor, o povo não gostou. Amém. Tem o direito de não gostar. Aqui não é um império. Não tem um ditador na frente dessa igreja. Você pode não gostar. Não vai ser perseguido. Certo? Não vai ser perseguido. Não gostar. Amém. Mas eu sei a quem eu estou servindo e a quem eu quero agradar. Mas não compreendeu, pastor. Tudo bem, meu irmão. Minha irmã. Amém. A adoração que agrada ao Senhor nem sempre será compreendida pelos outros. Seja intenso. Que os de fora critiquem, que os de dentro critiquem, e que você permaneça firme. Adorando. Aqui no culto, olha, o culto vê essa igreja aqui, deixa eu dizer aqui, olha, você que está no YouTube, você que está aqui, culto dessa igreja, você que vai pegar o corte aí, pega esse corte aí. Nessa igreja aqui, você tem liberdade para adorar a Deus de forma espontânea, de forma intensa, verdadeira, com entrega. Levanta as mãos, pode levantar as mãos, pastor? Pode. Pode bater palma? Pode. Pode dar glória a Deus alto? Pode. Pode pular, pastor? Pode. Só tem 2 parâmetros que guiam o nosso culto e a nossa adoração quando a gente está reunido. Os parâmetros que Paulo colocou: ordem e decência. Olha, não bagunçou e não ficou indecente, está valendo. Só não pode virar bagunça e virar indecência. Certo? Sem bagunça
e com decência, está valendo. E se tiver algum espírito de Judas aqui no meio, certo? Desconsidere. Meta a marcha e vá-se embora. Olhe para frente e vá-se embora. Não pare nos Judas, não pare nas críticas, não pare nos olhos feios. Pastor, mas olha, eu não sou desse estilo aí de falar alto. Eu não sou desse estilo de dar um glória a Deus mais alto. Eu adoro mais na minha, pastor, porque é da minha personalidade. Eu sou mais assim, pacato, mais introvertido. Eu adoro aqui, eu falo aqui. Pastor, eu vou sentir constrangido, porque... Não, irmão. Você é livre para manifestar a sua adoração da forma como você quiser, desde que ela seja verdadeira. Quem é mais introvertido não critica quem é mais extrovertido. E nem quem é extrovertido critica quem é introvertido, porque também tem o contrário. Tem gente que, olha para esse povo, parece estar no velório. Olha para esse povo incircunciso. Judas do mesmo jeito. Fiscalizando a adoração alheia do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só inverteu aqui a ordem dos fatores. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Espírito crítico não pode parar a nossa adoração. Você quer ver, olha, se o pastor falou de Judas, né? Vou dar um feminino agora. Mical. Você conhece a história de Mical? Esposa de Davi, filha de Saul. Davi é feliz porque a arca está voltando para Jerusalém. A arca que esteve longe do lugar que ela deveria estar. A presença, a arca que simbolizava a presença, está voltando para Jerusalém. Davi está feliz porque ele conseguiu ser bem sucedido na missão de trazer a arca de volta. Ele entra em Jerusalém dançando. Ele tira as vestes sacerdotais, fica com roupa de gente comum e dançando no meio do povo e celebrando e tal. Aí Mical, quando ele chega em casa, passa um sermão nele. Ele diz, não pode, Davi, você é rei. Que coisa, você no meio do povo desse jeito, fazendo isso. Mesma coisa. Espírito de Mical. Não, deixa o povo pular. Ah, pastor, mas eu não gosto desse povo. Deixa o povo pular, deixa o povo dançar. Quem não gosta de povo pulando e dançando para Jesus é Mical. Aqui na Igreja Batista Coinonia, vai pular, com ordem e com decência. Vai pular, vai dançar, vai celebrar, vai se prostrar no chão, vai fazer, vai. Você é livre, meu irmão. Aqui não tem, Judas não tem vez e Mical não tem vez. Não tem. Quer quebrar o seu frasco de nardo puro aqui? Pode quebrar. Pode quebrar. Fica à vontade. Não deixe Judas e nem Mical parar a sua adoração. Não se intimide. Quinto e último elemento. A adoração que agrada ao Senhor prioriza a Cristo acima de tudo e todos. Judas propôs o quê? Priorizar quem? Ao invés de Jesus? Os pobres. Maria, não, Maria. Jesus não. Priorize quem? Os pobres. Agora veja. Doar e ajudar os pobres é importante? É necessário? É. Mas escute. Servir a Jesus, adorar a Jesus, entregar o nosso culto, a nossa adoração a Jesus, deve ter mais prioridade na nossa vida. Não permita que coisas necessárias e importantes roube a prioridade que somente Cristo deve ter na sua vida. Irmãos, existem coisas que são legítimas, lícitas, que não é pecado, mas que se torna pecado quando ocupa o lugar de Cristo na nossa vida. Ter um filho é pecado? Hein? Não é pecado. Você ter um filho é pecado? Não é pecado. Mas um filho pode ocupar o lugar de Cristo na vida de uma pessoa? Sim. Sim. Tem gente que está amando mais o filho do que a Cristo.
Tem gente que está amando mais o cônjuge do que a Cristo. Tem gente amando mais o pai e a mãe do que a Cristo. Veja, eu não estou dizendo que você não tem que amar seu filho, eu não estou dizendo que você não tem que amar seu cônjuge e os seus pais, não é isso que eu estou falando. Ame, porque é importante e necessário amar pai e mãe, cônjuge e filho. Mas escute, o que você não pode é amar mais do que você ama a Cristo. Quem disse isso? O próprio Jesus, Lucas 14. Quem amar mais pai, mãe, cônjuge, filho, mais do que a mim, não pode ser digno de mim. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho de Jesus. Quem serve a Jesus, quem é discípulo de Jesus, precisa entender a supremacia de Jesus. O lugar de Jesus na sua vida não é em segundo lugar, não é em terceiro, não é em quarto, não é em quinto e em nenhum outro lugar que não seja o primeiro. Cristo precisa ter prioridade. Por causa de Cristo eu paro projetos importantes. Por causa de Cristo eu vou contrariar os meus pais. Por causa de Cristo eu vou contrariar um filho. A adoração que agrada ao Senhor prioriza a Cristo acima de tudo e de todos. Qual lugar Jesus está ocupando na sua vida hoje? O que é que você está priorizando? Seus próprios prazeres, suas próprias vontades? Ou a vontade de outros? Quem tem prioridade na sua vida hoje? É a vontade dos seus pais? Ou é a vontade de Cristo? Quem tem prioridade na sua vida hoje? É a vontade do seu cônjuge ou a vontade de Cristo? A verdadeira adoração, ela se manifesta priorizando Cristo. Olha, ajudar os pobres é necessário, é importante e é necessário. Mas Cristo tem prioridade. E Jesus fala sobre isso, ele vai dizer, olha, os pobres vocês sempre vão ter para ajudar. Mas a mim, Maria, não vai ter, porque Jesus estava prestes a partir. Prestes a passar por toda a sua paixão, sofrimento e partir. E ele está dizendo, olha, depois Maria vai ajudar os pobres. Agora ela vai me adorar. Agora ela vai me servir. Agora ela vai dedicar a vida dela para mim. Quero convidar você a se levantar como Maria, para adorar a Deus, para entregar uma adoração que agrada a Deus, com espontaneidade, com serviço, com entrega generosa, com uma adoração que não para nas críticas, não para nas pessoas que não compreendem o que você está fazendo. E, por fim, uma adoração que prioriza Cristo acima de todos e de tudo. Quero convidar você a se colocar de pé.